Oba! E aí, como vocês estão? Voltando aqui nesse dia histórico, 18 de maio de 2026. Um dia que marca o retorno do homem, que tanto quis defender essa canarinho, né? Essa camiseta aí pesadíssima. Eu achei que na parte do ataque foi muito boa. A defesa não tinha que mudar, ia ser isso mesmo, né? Fazer o quê? Por mim mudava, mas é o nome dele, então é isso. O cara que ele confia. Então vamos pra convocação. Com surpresa já no começo. Nos goleiros, que são Alisson, Ederson e o Everton, que veio correndo e por fora ultrapassou Bento e Hugo Souza. Eu já tava crente que o Bento ia. Tudo indicava que ele ia. Mas, pelo jeito, as falhas dele fez ele perder a vaga. Por mim, os convocados no gol seriam Alisson, Hugo e Fábio. Vou levar um cara experiente, podia ter levado o Fábio. Mas eu entendo. A experiência do Everton, que já jogou Copa, ganhou títulos por aí. Não que o Fábio não tenha ganhado, mas o Everton pesou pra ele o lado de já ter jogado Copa. E eu acho que é a primeira vez que o Brasil repete os 3 goleiros de uma Copa pra outra. Aí vamos pra defesa. Alexandro, Danilo, Douglas Santos, Wesley, Bremer, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira e Marquinhos. Os nomes que eu contesto são todos do Flamengo. Léo Pereira, pra mim, podia ter levado o Thiago Silva ou o Murilo no lugar. Mas como o Murilo não deu chance, então é isso. Thiago Silva não precisa ser testado, então ele é um que poderia estar aí. Alexandre Douglas Santos é isso. Por mim levava outros. É o que a maioria fala, que é o Luciano Jubo, o Kaique. Colocaria o Bidu também nessa briga. Na lateral direita, aí que tá o problema. Vai o Wesley, tá jogando bem, apesar de estar lá na Roma jogando pela esquerda. Mas o que temos pra lateral direita é isso aí. A melhor opção era o Militão, mas infelizmente machucou. Então vamos com Ibanez. Queimou a convocação com o Danilo. Por mim queimava com o Thiago Silva. Vou levar esse cara experiente, é líder. Mas é isso, todo treinador tem o seu xodó. E levou ele. No meio de campo, surpresa. Pois como ela era por ordem alfabética e como começou no Bruno Guimarães, já sabíamos que Andrei não ia pra Copa. Justo, merecido. Nunca vi muito futebol nesse jogador chamado Andrei. Fez uma partida boa, mas todo mundo fala bem dele. Eu vi mais do Paquetá na seleção do que do Andrei. Mas a galera fala aí, né? Eu não sei, eu acho que eu sou muito preconceituoso. O Danilo pra mim rende mais o Andrei. Tanto é que foi. O Matheus Pereira. O Andréas Pereira. Mas acabou perdendo porque perdeu a vaga no próprio Chelsea. O Chelsea numa fase zoadaça. Não conseguiu levar ninguém. Se fosse levar seria o Estevão. Mas machucou. E eu continuar. Casemiro, Fabinho, Paquetá e Danilo. Fecha o meio de campo. Acho justo e o Paquetá. Precisava de mais um jogador que faça essa função de meia. Mas por mim levaria o Matheus Pereira. Mas não é nenhum absurdo do Paquetá. Mas pelo momento o Matheus Pereira merecia muito. O próprio Andréas Pereira também. Com 10 assistências nessa começo de temporada. O Rodrigo Garro também. Cadê? E aí saiu o meio de campo. Fabinho não acompanha o futebol árabe, então confia no treinador. Mas aí todo mundo sabe que foi o Casemiro que convocou. Mas eu realmente acredito que o Fabinho, por característica, é o que mais enquadra, assim. Não sei, outro meio. Lembrei de um também, o Bidon. Né? Tem que estar no próximo ciclo já. Merece. Que é outro que joga com o Andrei, mas eu não sei se são funções diferentes. Eu acho que sim. Mas aí a comparação é no meio de campo. E agora vamos pro ataque. Com Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Vini Júnior, Ryan, surpresa muito agraciosamente grata. Agradou muito. E Neymar Júnior. Ele está de volta. E agora vai todo mundo aí tá feliz. Principalmente quem não gosta dele. Vai poder, caso o Brasil não ganhe, é uma chance muito alta, vai poder jogar aí, ó. Olha, Neymar foi e não resolveu nada. Porque se ele não fosse, os caras iam ficar escutando até hoje de que se o Neymar tivesse lá, poderia ter sido diferente. E eu acredito que ele pode ajudar muito. É o cara que vai tirar toda a atenção e pressão do Vinícius, do Rafinha. São os caras que devem muito na seleção. Vinícius Júnior ainda mais. O Rafinha pelo menos já rendeu. O Vini nunca rendeu na seleção. E já desafoga, tipo, o Ryan. Tudo bem que não sente pressão, o Endrick também não.
Igor Thiago, Luiz Henrique, primeira Copa deles. Chega sem muita pressão. Porra, eu não confio nesses caras pra decidir nada. Pra mim, eles iam tremer na base. É bom que eles sabem que não vai cair nada em cima deles se eles perderem a Copa mesmo. Vai cair tudo no Neymar. E esses são os convocados. Pra mim tá aprovadíssimo. Principalmente o ataque. João Pedro rodou, né? Infelizmente. Logo ele que defendeu com unhas e dentes. Convocação do Neymar. Mas rodou. É isso, mano. E oficialmente começou a Copa. Para nós brasileiros. Dia 31 já teremos amistoso preparatório. Depois dia 6 e depois é Copa, parceiro. E é isso. A seleção que dá pra ganhar na fase ruim é nós. Camisa pesada, parceiro. Torcer pra esses malucos aí fazer a Copa da vida. Quem sabe trazer essa porra aí. Tem um cara que merece mesmo. O outro também merecia, não foi? O Thiago Silva e o Neymar. Mereceria ir mais e mais e mais. A bodega dessa taça. Outro pra coroar a carreira que teve. Vitoriosa é o Casemiro, né? Se ele ganhou a Copa, ele já figura entre os volantes desse século. Por tudo que ele ganhou. E o que ele fez na última Copa. Foi o melhor jogador daquela Copa. Junto com o Neymar. E é isso. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro. Que potes crime parolas. Que pataquada, meu parceiro. A única explicação. O que aconteceu no domingo. Dia 17 às 11 da manhã. Que no caso já era meio-dia. Aquele quarto árbitro ser um viajante do tempo. Sabia que o Neymar ia se machucar e falou, não, foda-se, vou tirar. Isso aqui depende de nós. Porque, porra, o cara errar o número 31 por 10, mano. Não tem nexo nenhum. Eles colocado camisa 13. Beleza. Porra, confundi 31 com 10. E ficou mais feio ainda quando o Neymar mostrou o papelzinho lá que tava errado. Se no papelzinho tivesse errado, beleza. Mas não tava. Tirando isso, o Santos tomou um amasso, um atropelo. Caramba. Acho que foi a pior partida do Veríssimo na vida dele. Tudo que ele tentou deu errado. Tirando atacar, mas se defender. Porra. Perdeu na velocidade. Breno Lopes 1-0. Depois outro contra-ataque. Tomou-lhe um tranco do Pedro Rocha. Depois ele humilhou o Frias. Tocou pro Breno Lopes fazer o gol. Aí depois o lance do pênalti. Os caras tudo... Mano, o cara do Curitiba parecia faca quente passando na manteiga. O bagulho, ó, deslizava. Ninguém parava. Aí depois, de novo... Jogada igual, jogaram nas costas do lateral. Na corrida do outro ponto. Ganhou, driblou, cortou. Sorte que o Brasil catou. Depois ele de novo, de biquinho. E ali foi uma defesaça. Eu achei que a bola ainda entrar no gol, mas não, passou por cima. E se não fosse o Brasão, o bagulho tinha sido papo de goleada histórica. Curitiba que não venceu o Santos há um bom tempo no Campeonato Brasileiro. Em outros jogos, 4 anos que não ganhava, desde 22. Aí o Neymar sai do jeito que saiu depois, aí fica uma cena lastimável. Mas esse jogo não ia definir a convocação dele. Também tínhamos o Corinthians que, putz, se o Hugo queria ser convocado, ele convenceu o Ancelotti de não convocar. Caraca, velho. Os 2 gols o cara nem pula. Acho que não podia sujar o uniforme. Primeiro gol, travou, congelou. E a defesa do Corinthians, pelo amor de Deus, hein? Quando joga o André Ramalho, é o estatéticas. 7 jogos, 7 gols tomou. E todas o André Ramalho tava no meio e a maioria é tudo falha, ainda mais nesse jogo do Botafogo. Na primeira ele não se joga. Ele se ajoelha pra bola passar. No terceiro gol ele se embanana sozinho. Ainda tentou cavar uma falta. E o outro, foda-se, acontece. O Arthur Cabral arriscou, tava inspirado e meteu um puta de um golaço. Mas o Corinthians, voltando, os 2 gols são no intervalo de 4 minutos. O Corinthians tomou. E já na sequência, pressionando, roubou a bola. E com o Rodrigo Garro, pimba, gol. Botafogo reclamou de falta, mas pra mim não foi. Um bote justíssimo. E aí na sequência, quando eles continuam pressionando, o Botafogo também. É um jogo interessante. Até que do nada, uma bola recuperada no meio de campo. O Arthur Cabral recebe e resolve chutar. E ninguém entendeu nada. Entendeu quando foi gol. Aí, quando teve um escanteio, o Garro bateu rapidamente e o Yuri Alberto fez o gol. Mas não valeu, pois o Garro não tinha colocado a bola em cima da linha do círculo. 2 escanteios e o gol foi anulado. Ou já foi anulado antes do Yuri cabecear. O Bandeira já tava anulando. Depois disso, fomos pro segundo tempo. E foi um jogo meio morno. O Corinthians até deu uma melhoradinha. O Botafogo resolveu recuar mais pra tentar um contra-ataque. O Diniz botou o André, botou o Caio César. E foi tentar a pressão e num contra-ataque. Não foi contra-ataque. O André Ramalho sozinho. Foi um chutão, o André Ramalho dominou de boa e depois se complicou. Vitor Sá roubou. E tocou pro menor, o menor não conseguiu fazer o gol. Eu achei que nem ia sair gol. Não conseguiu perder a porra do gol. Mas o Arthur Cabral tava ligeiro e topou o gol.
3x1, acabou o moral do Corinthians. O jogo acabou. E o Corinthians foi pra zona. De novo. Nossa, tá ficando feio. Não abrir o olho e ficar ligeiro. Fazer falta. Muito ainda os pontos que perderam em casa. Pra Inter, Curitiba e afins. Na era Dorival. O Palmeiras, numa partida lamentável do ataque, empatou em 1x1 com o Cruzeiro. O Cruzeiro abriu o placar com o Arroio num belo gol. Pô, bonito. E você vê que foi um belo gol, uma boa chapada, porque o Carlos Miguel, seus 2,5 m, não conseguiu chegar na bola. E na sequência já o Felipe Anderson estava tentando, não conseguiu. Errou feio, errou rude o chute. Fora dele. Mas na segunda, no escanteio, a bola sobrou pra ele. Deu uma sapatada. Golaço, empatou. E antes disso, se eu não me engano, o Gomes quase faz um golaço. Deu uma puxada ali, filho, uma semi-bicicleta. E o Otávio fez uma defesaça, goleiro, hein? Era o terceiro goleiro. Assumiu a bronca e tá jogando bem. Puro reflexo. Mas eu faço igual o Caio Ribeiro disse no jogo. A sorte dele é que a bola não foi forte. Ela vai mais forte, eu acho que ficava difícil pra ele pegar. Mas vai que pega. E aí o Palmeiras empatou. Vamos pro intervalo assim. E aí veio o segundo tempo. E, putz, uma chuva de gol perdida atrás da outra do Palmeiras. Malandro atacava e não fazia gol. O Cruzeiro teve ótimos ataques. Boa partida do Gerson. O Cruzeiro ainda teve uma chance, acho que foi com o Caio Jorge, se não me engano. Não conseguiu converter. O Palmeiras, muitas chances mesmo. Mas não era dia de fazer gol. E falando do Palmeiras, né? Time cagão da porra. O Flamengo jogou e empatou também. O Palmeiras tinha ganhado todos os jogos que ele empatou. Ele tinha abrido uma boa vantagem do Flamengo. Uns pontos que, digamos assim, de besta, tá ligado? Por em casa, algo do tipo. E o Flamengo também, se não desse essa bobeada, já era líder. Faz tempo. Mas parece que tá um querendo entregar pro outro. Empatou com o Atlético Paranaense. Eu não vi o jogo, nem lembrava do jogo. Na verdade, eu sei que foi o gol do Pedro e o outro eu não sei quem fez. Do Atlético Paranaense. E sei que o Danilo foi expulso. Parabéns, Danilo. Continua assim. Os outros resultados, o Vasco, nossa senhora. Uma sapatada linda. 4x1 do Inter. Não me lembrei do jogo também. Não assisti. O São Paulo perdeu pro Fluminense 2x1. Os paulistas, nossa, não ganharam nenhum. Carioca, só o Botafogo e o Fluminense ganharam. Os outros foram fora de casa e não conseguiram ganhar. O Grêmio empatou com o Bahia. 1. E de cabeça eu não lembro dos outros. Acho que o Mirassol... Não lembro agora. O Mirassol ganhou. Ou perdeu. Vou olhar aqui. Mirassol tomou uma sapatada do Atlético Mineiro. 3x1. Bragantino ganhou de 2x0 da Vitória. O Remo ganhou da Chape de 3x2. Fora de casa. Parabéns. E agora vamos falar de Copa do Brasil. Que loucura, hein? Vitória eliminou o Flamengo. 2x0 com um golaço de Eric. O moleque só faz gol assim, mano. Corta pra esquerda e bate. 2x0. Peso perdeu uma chance no final sensacional. Coisa que todo atacante deve perder. É uma chance daquela ali na cara do gol. Dominou. E recuou pro goleiro. Com isso, Flamengo eliminado. São Paulo, outro vexame, o que é comum. O torcedor do São Paulo tá ligado todo ano. Ele quer saber qual time mediano vai eliminar eles na Copa do Brasil. A única vez que não aconteceu foi no ano de 23, quando foram campeões. Caiu por 3x1 após a expulsão do jogador deles. O Corinthians ganhou. Do Barra numa ótima partida. E fez mais, correu riscos no final. Quase perde com o de Yuri Alberto. Ótima partida de Rodrigo Garro. 11 assistências no ano. Ou 12. O Grêmio ganhou tranquilo do Remo. Do Remo não. O Remo foi o Vasco, né? O Grêmio ganhou confiança. Botafogo foi eliminado pela Chape. 2x0. Palmeiras atropelou o Jacuipense. Fez 3 gols em questão de segundos. E que crime eu cometi. O Vasco eliminou o Paysandu. Foi mal, torcedores do Paysandu. Confundi vocês com o Remo, é sacanagem. O Santos fez a lição de fora de casa e eliminou o Curitiba. O que é comum para Curitiba, que joga melhor fora do que em casa. Entenda. O Fluminense eliminou o Operário. CRB e Fortaleza ficaram no empate 0x0. O Fortaleza ainda teve... Foi o Fortaleza? Foi. Teve a chance de fazer o gol de pênalti. O cara isolou lindo, mas o Fortaleza desclassificou. O Paranaense venceu por 4x1 nos pênaltis e classificou. O Remo eliminou o Bahia. Rogério Ceni. Tá fogo. Não consegue ganhar do Remo. Que fase. O Remo é a criptonita do Rogério. Ou do Bahia. E aí ficou bom, hein, pros times cujos grandes, né, tem umas babinhas para ir. E o Atlético Mineiro, nossa, num jogo muito louco contra o Ceará, conseguiu passar. Mirassol também passou. Nos pênaltis. Comecinho do jogo já tem cara expulso, pênalti.
Aí toma gol, anula. Aí vai lá e toma o gol de novo. Aí no finalzinho faz um outro gol. Aí vai pros pênaltis e ainda classifica. Loucura, loucura, Atlético Mineiro. Voltando, né? Os times ditos cujo grandes tem Mirassol, Chape, Vitória, Fortaleza, Juventude e o Remo. Pra pegarem. E como pode dizer, diga-se de passagem que é uma baba. Tirando o Vitória, que eu acho que é o mais perigoso daí. Tem o Atlético Paranaense também. Pode ser um time mais tranquilo. Mas tudo desse certo, fosse um mundo justo, todo mundo pegava os times mais de boa pra chegarmos nas quartas só com o time pica. Mas a chance de ter um Remo e Chapecoense é muito alta. Aí quem vai se beneficiar disso é quem for pegar o Remo ou a Chape. Nas quartas que vai estar de boa e pra ir pro semi. Mas, o Remo ou a Chape não vão estar nas quartas à toa, né? Vai que eles cometem outro crime. Esse aí foi o resumo da semana, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. E vamos acreditar na bodega do X. Agora tem alguém que pode dar um motivo de podermos sonhar. E é isso. Fiquem com Deus. Falou.